Começando mais um episódio Q&A Carnicast, perguntas e respostas rápidas para você aplicar no seu dia a dia. Eu confesso que várias vezes, especialmente na época da faculdade, fui no mercado comprar uma linguicinha ali para fazer churrasco e tinha um pouquinho de líquido, uma água meio esbranquiçada ali na embalagem. A gente comprava, lavava, jogava uma água, vida que segue e vai para a grelha. Mas por que é que solta essa água? O que é que acontece? É um problema muito comum o produto liberar líquido, né, Lucas? A gente vê isso em presunto, por exemplo. O presunto, quando ele é produzido ali, não tem aquele líquido no pacote, passa um tempo, a gente chama isso tecnicamente de cinérese ou cinerese, né? E é a quantidade de líquido que o produto libera. Linguiças frescais acontece muito isso, começa a acumular aquele líquido no pacote, ou alguns produtos cozidos começam a acumular ou um líquido, ou um limbo, ou um produto meio melado, enfim, começa a acumular alguma coisa que não tinha originalmente quando ele foi produzido. E aí está a base para a gente começar a entender por que gera aquilo ali. E ele pode, como tudo em produtos carnes, pode ser proveniente de vários fatores. Um dos mais comuns é ser causado pelo crescimento de micro-organismos, principalmente em produtos cozidos ou linguiças frescais, que muitas das vezes aqueles pacotes de linguiças frescais não são embalados a vácuo, então a linguiça está numa condição de aerobiose, né, com presença de oxigênio, então possibilita o crescimento de um número muito grande de bactérias, que a maioria das bactérias nós falamos que são aeróbicas, mas também acontece em produtos embalados a vácuo. Mas por que libera líquido do produto? Todo o produto, o líquido está retido dentro do produto, porque dentro do produto eu tenho algumas coisas que conseguem segurar aquela água ali, muito basicamente em proteínas. Então a proteína carne, se eu pensar, ela tem uma capacidade de retenção de água. Água é uma molécula polar. Então, quanto mais polaridade eu tiver na proteína, mais eu vou ter capacidade de retenção de água. Um termo técnico que nós usamos é capacidade de retenção de água da proteína. Então, se eu pegar o pH da proteína carne, que é em torno de 5,8, 6,2, pegar ali mais ou menos 6, ela tem uma certa polaridade e, consequentemente, uma certa capacidade de retenção de água. Se eu elevar esse pH, ou seja, dar a essa proteína cargas negativas, eu estou aumentando a polaridade dessa proteína e eu estou fazendo com que essa proteína tenha uma capacidade de retenção de água maior. Eu aumento a capacidade de retenção de água. Pelo contrário, se eu baixar o pH dessa proteína, eu chego próximo de um ponto específico da proteína que chama-se ponto isoelétrico, que é o ponto onde as cargas isoelétrico, as cargas positivas e negativas são iguais. Eu tenho a mesma quantidade de carga positiva e a mesma quantidade de carga negativa. Então essa proteína não tem polaridade, ou seja, ela não consegue reter água, ela libera a água. E o ponto isoelétrico das proteínas cárneas ali, eu tenho várias proteínas ali, actina, miosina, mas cada uma tem um ponto isoelétrico, mas em torno de 5,2, mais ou menos 5,3, eu atinjo o ponto isoelétrico das proteínas. E aí vai acontecer o que acontece, por exemplo, se alguém já fez queijo, a proteína precipita e solta o soro, ou fez uma coalhada em casa. Aquilo é eu chegar no ponto isoelétrico. Então, quando o micro-organismo cresce, o que ele produz? Ácido. Um dos produtos que resultam do crescimento do micro-organismo é ácido. Quando o ácido entra em contato com a carne, ele baixa o pH da carne, que estava ali em torno de 5,8, 6 mais ou menos. Eu chego próximo do ponto isoelétrico, eu diminuo a capacidade de retenção de água da proteína. Então essa água ela vai migrando para fora do produto e ela vai se acumular no pacote, não consegue transpor a barreira do pacote ali. Alguns fatores contribuem para que isso aconteça mais ou menos. O crescimento microbiano é um. O meu balanço que eu faço de umidade em relação à proteína é outro. Ou seja, se eu tenho uma proteína que já está no limite de retenção de água, qualquer coisa que aconteça com ela vai fazer com que eu libere líquido no pacote. Então, se for um produto cozido, eu sequei mais,
no meu processo de cozimento, ali no processo de secagem que acontece dentro da estufa, ou sequei menos. Se eu sequei mais, eu tenho menos propensão desse líquido liberar. Num presunto, eu coloco vários componentes para segurar a água de um presunto, como carragena, por exemplo. Trabalho a própria proteína da carne para segurar a água. Coloco proteína isolada de soja, por exemplo, para segurar a água. Num apresuntado, eu coloco fécula para ajudar a segurar a água. Então, todo esse balanço de formulação e como essa água está ligada vai determinar se ela vai ser liberada de uma forma mais rápida ou em maior quantidade, ou vai demorar mais para acontecer, ou vai liberar de uma forma bem lenta, ou não. Sem contar que o próprio crescimento microbiano, o acúmulo de células do micro-organismo que vai morrer ali na superfície da embalagem, também faz com que aquela água fique turva, com que aquela água tenha um aspecto ruim. Se um produto, por exemplo, você perguntou do líquido leitoso, né? Então, se um produto ele tem proteína de soja, quando essa água migra para fora do produto, ele carrega uma certa carga de proteína, carrega sal, ele carrega as coisas que estão dissolvidas nela ali para fora do pacote. Se dentro dessa água o micro-organismo cresce e baixa o ponto isoelétrico, a proteína de soja precipita e ela fica turva também. Então, tem várias coisas que acontecem que eu preciso analisar o porquê que aquilo está acontecendo. Mas a base de eu entender é porque a minha proteína ou os componentes que estão dentro do produto responsáveis por segurar a água não perderam a capacidade de reter aquela água, então essa água migrou para fora do pacote. Basicamente é isso que acontece. Tá aí, esse foi mais um Q&A do Carnicast, mais um problema resolvido, mais uma dúvida sanada. Se você acha que faz sentido mandar para alguém esse vídeo, curte, comenta e compartilha para aquela pessoa que você sabe que está tendo problema com água na embalagem de linguiças frescais. Valeu!